começar, quero louvar a Deus por poder estar junto mais uma vez. E vamos ver até onde a gente chega hoje aí, nesse material. Todo mundo recebeu? Não, todo mundo não. A irmã Marta que está aí, bom, recebeu pelo grupo, irmã. Eu mandei no grupo da igreja para quem não é assim assíduo todo domingo, né? Então, se a senhora quiser, a senhora pode abrir o material pelo grupo da igreja, tá bom, irmã Marta? É só clicar lá que tem o PDF com os slides, né? Daquilo que a gente vai falar. Tá bom? Parece não. Vamos orar para começar? Amém. Vamos orar. Querido Deus, é muito bom, Senhor, estarmos juntos mais uma vez. Uma alegria ao nosso coração poder estar com esses amados e muito mais ainda, Deus, poder o privilégio de estudar a palavra do Senhor. Que alegria, Senhor, estarmos juntos nesta manhã. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Quero, em nome de Jesus, Pai, colocar diante do Senhor um pedido e uma gratidão, Senhor. E agradecer pela alta da minha sogra. Muito obrigado, Deus, por cuidar dela, da Tuca também, do próprio Pedrinho. Louvamos por isso, Pai. Também pedimos a Deus a tua intervenção do pai do Duó, do padrasto do Duó. Deus, nós cremos na tua intervenção, cremos no milagre do Senhor e por isso oramos, por isso clamamos a ti. Pai, por isso, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre ele, Senhor, no órgão, cada órgão que é necessário a tua intervenção, os remédios ministrados possam ser instrumento do Senhor para trazer o restabelecimento para o seu Roberto. Nós colocamos a vida dele, da esposa, da filha, do próprio Duó, em tuas bondosas mãos. Pai, em nome de Jesus, se conosco nesta aula, dá-nos a sabedoria do alto e possamos entender a tua palavra e tirar aplicações práticas para a nossa vida, para o nosso ministério na igreja, para o nosso dia a dia, em todo o tempo. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, por cada vida que separa este tempo para estudar a tua palavra. Nós te adoramos, nós te louvamos em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Muito bem. Chegou mais alguém? A Márcia. Ok. Bom, o material está aí com vocês. Vamos tentar hoje falar em Timóteo e Tito. A última vez que nos encontramos, nós falamos em 1 Timóteo. E eu queria tentar falar as duas cartas hoje, Timóteo e Tito, até porque estamos um pouquinho atrasados, mas isso não é motivo real, assim, essencial, né? Mas também porque são as cartas pastorais, né? Então, basicamente, eles, em algum momento, elas se repetem no tema, no propósito, em algumas ênfases que Paulo, tanto em 1 e 2 Timóteo, e também em Tito, ele fala. Então, é uma carta pastoral que fala, como nós falamos semana passada, em 1 Timóteo, né, que é a ênfase, né, de poder tratar algumas questões na igreja, né, ordem na igreja, coisas assim. 2 Timóteo também vai falar um pouco mais sobre isso, mas enfatizando bastante a questão do ministério de Timóteo, né, o jovem pastor, né, mas que, ao tratar sobre isso, ele fala de ênfases para a vida pessoal de Timóteo, que é o que eu queria mais compartilhar com vocês também nesta manhã, e depois tratar também com Tito, né, que volta um pouco essa ideia, né, de cuidar de algumas questões na igreja que estava acontecendo, por causa até da própria realidade aonde a igreja estava inserida, né, e alguns irmãos estavam deixando de lado alguns princípios e Paulo então escreve para orientações
sobre essas questões também. Tá bom? O que é interessante em 2 Timóteo é a última carta de Paulo, né? É a carta que precede, né, a morte dele, né? Mas o que é interessante, se vocês estão com o material aberto aí que eu mandei, logo depois o 2 Timóteo, eu não sei se aí aparece como slide também, né? No meu aqui seria o 7, mas eu não sei como é que aparece você, porque é PDF, né? Mas começa assim, 2 Timóteo, ocasião. E aí, logo depois, eu escrevi um pouquinho do qual era o pano de fundo da carta de 2 Timóteo. Vocês estão comigo aí? Ele está colocando? Legal. Então, é só acompanhar no celular. Joia, Marcão, obrigado. Eu não sei porquê, mas o Fernando olha para o céu, rapaz. Ele deve estar assim, um cara espiritual pra caramba. Quando ele vai olhar a coisa, ele olha para cima. Muito bem. Não, ele voltou para a primeira, Marcão. Estou olhando para o céu, não. Estou olhando para a televisão para ver o material. Não, Marcão, é aquele outro slide lá. Durante o verão de 64. É segunda tem que descer. Tá em primeira. É 2 Timóteo. Está em primeira, Marcão. Acho que ele não escutou não, hein, pastor? Marcos, você está ouvindo? Isso, joia. Não, sumiu de novo. Não, agora eu vou colocar de novo. Peraí, eu tenho que sair daqui, senão... Isso, joia. Legal, obrigado. Então, olha, durante o verão de 64, da nossa era, né, no dia 19 de julho, para vocês verem como as informações, a parte histórica daquela época também é registrada, né, por um tal de Filo, é um judeu que foi historiador. Então, durante esse verão de 64, um enorme incêndio destruiu grande parte da cidade de Roma. E devido aos insistentes e amplos rumores de que ele teria colocado fogo intencionalmente, né, Nero, o que ele fez? Ele espalhou uma fake news. Vê como a fake news não é coisa nova, né? Ele espalhou uma desinformação oficial, né, porque partiu do imperador, né, de que os cristãos tinham sido responsáveis por essa tragédia, né, por pôr fogo em Roma. Alguém ligou o microfone. Quando eu ligo, o que faz esse barulho? Deixa no mudo, querido. Quando você for falar... Ok? Isso, joia. Obrigado. Então, essa desinformação fez com que todo mundo achasse que os cristãos tinham sido responsáveis por colocar fogo em Roma. Então, a suspeita caiu sobre os cristãos, devido, em parte, né, ao estilo, o jeitão de viver dos cristãos, né, meio segregado, meio retirado, né? Não posso falar, né? Você fala aí, é só você pedir. Eu queria pedir. Então, é que o Nero é da esquerda. Agora põe mudo de novo. Então, isso deu lugar ao ódio e à violência, quando ele publica, então, Nero publica um edito declarando o cristianismo uma religião ilegal. Tá? E a história fala, né, de que por conta dessa situação, né, é que Paulo foi preso, Paulo foi martirizado por conta esse pano de fundo, né, de que os cristãos eram uma religião ilegal, né? Então,
E aí a carta vai desenvolver um pouco os últimos tempos de Paulo, né? Ele dá uma viajada, né? E ela fala assim, ele possivelmente estava na Espanha, né? E aí acontece que ele é preso, então, em Troade, né? Uma vez que os objetos pessoais dele foram deixados na casa de Carpo. E aí eu quero ler com vocês, vamos lá para a segunda carta, deixem aberto aí, vamos ler um pouquinho o que a carta nos mostra. A capa que ele entrou na casa de Carpo, os livros. Versículo 13 do capítulo 4, fala, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, ele precisava da capa para quê? O que vocês acham? A se proteger do frio, né? E aí ele pede os livros, né? Pede para poder estudar. Então, um pano de fundo para nós, né? Então, ele deve ter sido preso, né? É uma ideia, que ele foi preso, então, em Troade, né? Aí fala da casa de Carpo, por isso que ele pede a capa e os livros. Agora, o que eu pergunto assim, né, como alguém já falou, né? Claro, é uma carta, então a carta você escreve aquilo que acontece com você, é uma carta pessoal, tudo, né? Mas alguém já falou assim, mas o que tem de prático para mim, na minha vida, né, é a Bíblia, né? O que tem de prático este versículo, por exemplo? Qual seria a lição para a minha vida se eu for olhar para este versículo, né? Quando vieres para cá, traze a minha capa e os meus livros. O que eu tenho de lição prática para a minha vida? Deu para entender minha pergunta? Né? Porque parece uma coisa tão normal, né? Ele escreve para Timóteo, ele queria que Timóteo estivesse perto dele, tá? Por isso que ele fala, quando vieres para cá, né? A carta de Timóteo, não sei se vocês chegaram a ler, né? Paulo vai dizer que muitas pessoas abandonaram ele, né? Deixaram Paulo, abandonaram Paulo. E ele estava, então, preso, sozinho, né? E ele queria que Timóteo estivesse com ele. Ele fala, quando vier para cá, traz a capa e os livros. Qual seria uma lição prática aí que você tiraria deste versículo especialmente? O que vocês acham? Eu posso falar? Pode, estamos te ouvindo. A necessidade de leitura da palavra e a proteção do frio, né? Porque isso aí aconteceu, não foi um pouco antes de Paulo ser morto? Foi, né? Sim. Então, a gente tem que sempre estar preparado. E o principal de tudo foi a palavra, os livros, né? Eu acho. Exatamente. Né? Mesmo preso, a preocupação dele, o desejo dele de estar lendo a palavra do Senhor. Né? Então, é uma lição que a gente pode tirar. Muito bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ok. Seguindo, então, aí, levado prisioneiro a Roma, foi levado a juízo sem que tivesse advogado para defendê-lo oficialmente. Ao versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Assim mesmo, né, ele faz uma autodefesa, como vocês conhecem a história, impede, então, um veredito de culpado. E aí ele é levado de volta à prisão, segundo a tradição, né, para ali aguardar a segunda fase do seu julgamento. Eu estava estudando, né, e lendo isso, aí eu lembrei do contexto nosso, brasileiro, né, da chamada segunda instância, lembram?
A questão de que aquele que não pode ser preso, ou pode, né? Até hoje se discute essa questão, se pode ou não pode ser preso quem foi condenado em segunda instância. Bandido não pode, mocinho pode. Então vocês percebem que esse tipo, né, de julgamento já é antigo. Na verdade, o que nós temos hoje, né, ela é fruto da lei romana. Então, desde a época de Paulo, né, ele não foi dado como culpado e aguardou uma segunda fase do julgamento. Depois ele foi dado como culpado e ele foi morto. O que eu queria colocar para vocês aí também? Essa realidade, olha, abandonado por alguns de seus colaboradores, privado da companhia de outros por causa das exigências do ministério, Paulo manteve Lucas consigo e envia, então, Tíquico a Éfeso, levando essa carta e provavelmente instruções para substituir Timóteo, de modo que Timóteo pudesse ir a Roma. Então, o que eu quero colocar para vocês aqui, né? Eu quero ir falando e a gente vai tirando lições práticas para o nosso dia a dia. Né? No caso de Paulo, por conta de tudo que estava acontecendo, numa hora em que ele mais precisava dos irmãos, o abandonaram. Né? Então, é uma lição prática para nós no dia a dia da igreja, né? De nós sempre estarmos preocupados uns com os outros, de nós estarmos envolvidos um na vida do outro, para que ninguém se sentisse abandonado, né? Em alguma situação difícil que está vivendo. Né? Então, se a gente viver essa realidade, né? Enfrentar algumas dificuldades que a gente enfrenta, seja uma questão ministerial, né? Naquilo que você enfrenta, no ministério que você enfrenta, né? No ministério que você desenvolve, né? Nós estarmos sempre juntos para que ninguém se sinta abandonado. Paulo se sentiu não, né? Ele foi abandonado pelos seus colaboradores, para aqueles que estavam junto dele. Então, essa lição é para nós como igreja. Sempre estarmos envolvidos, orando uns pelos outros, né? Para que ninguém se sentisse desta maneira. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é o meu. Ok. Depois aí o propósito. Então, qual é o pano de fundo e o propósito da segunda carta de Paulo a Timóteo? Motivar Timóteo a assumir a sua parte do ministério, né, suportando as provas com perseverança e pureza. Por que é motivar Timóteo? Ele daria continuidade, né, ao ministério que Paulo estava desenvolvendo. Ok? Ele andou muito perto de Paulo. Na verdade, a palavra, né, o nome Timóteo, é o nome que mais aparece nas cartas do Novo Testamento. A proximidade de Paulo com Timóteo era muito grande. A segunda carta vai falar bastante sobre, né, algumas Bíblias trazem a ideia de que um bom soldado de Jesus Cristo, né, fala sobre a luta, fala sobre as batalhas, né? Mas por que vocês acham, daquilo que vocês já leram, por que era motivar Timóteo? Por que vocês acham que seria isso? Alguém tem alguma ideia? Alguém lembra um pouco como é que Timóteo era? Ninguém lembra? Timóteo era um jovem, né, de mais de 40 anos, né? Mas era um jovem, mas ele é muito tímido. Entende? Então, por isso que Paulo motiva. Se você olhar lá comigo, no primeiro capítulo da segunda carta, por que ele fala o versículo 7? Quem pode ler aí? 1:7. Deixa eu ver.
É a primeira? Segunda? É a primeira. Primeira, 1:7? Não, segunda Timóteo, nós estamos na segunda. Primeira carta. Primeira carta da segunda. Segunda. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medroso. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudente. Ok, legal, obrigado, Edu. Quando Paulo fala isso, né, ele fala para encorajar Timóteo, né, porque ele era muito tímido, reservado, né, e talvez um pouco de medo aí por conta de dar continuidade ao ministério do apóstolo Paulo. Vocês imaginam, né? Eu faço uma comparação na minha mente com a realidade de Josué. Lembra de Josué? Josué ia substituir, ia dar continuidade ao ministério de Moisés. Então vocês imaginem. Por isso que Deus fala para ele: seja forte, seja corajoso. E aqui eu vejo a mesma linha, né? Timóteo ia dar continuidade ao ministério de Paulo, mas por conta de ser talvez um pouco tímido, um pouco medroso, Paulo escreve para ele e fala: olha, Deus nos tem dado o espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou de prudência, como Edu leu na versão dele. O que isso implica para nós, queridos? O que vocês acham? O que implica para nós? Vocês estão me ouvindo aí ou travou? Sim. Então, tira uma aplicação aí, conversem um pouco comigo aí. Qual seria a lição para nós? Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Como é que você aplicaria para a tua vida essa passagem? Fale aí comigo um pouquinho. Ter o zelo pela palavra, o propósito, a posição que estamos em Cristo, para não abandonar, ser prudente, ter o cuidado em várias coisas, né, no modo nosso de agir, que hoje estamos vistos de modo diferente pelo mundo lá fora. Então, o que a gente fala ecoa muitas coisas. Às vezes a gente fala uma coisa, se sai errada essa coisa, ele é crente. Já começa a discriminar. Se a gente falar certo, ninguém vê o teu bom exemplo, mas o teu mau exemplo todo mundo vê. Então a gente tem que ser muito prudente. Eu imagino dessa forma. Ok. Legal. O que mais? Alguém aí quer compartilhar? Por que ele fala de covardia e poder? É porque, posso ele falar? Faz o contraste. Porque ele, 40 anos, ele é um jovem velho, né? E é muito difícil viver naquela realidade lá que os cristãos eram perseguidos para a morte. Ele tinha que ficar com medo mesmo. Hoje em dia não tem esse perigo aqui no Brasil e todo mundo tem medo, né? Então a gente imagina aquela realidade lá. Então ele tem que levar tem que chegar e não desistir. A gente não pode desistir. Porque todo cristão tem um ministério. Certo? Certo, pastor? Correto. Então, se todo cristão tem o seu ministério, ele se baseando na Bíblia, na palavra de Deus, ele tem que ir até o fim, ele não pode desistir. Só que essa prudência que deve ter é uma coisa que é conseguida devagar, não consegue de uma vez. Então, o Paulo, eu acho que o Paulo escolheu Timóteo porque o Timóteo era um cara tímido, ele falava pouco. Então é muito mais fácil você fazer com que um discípulo de quem fala pouco do que quem fala muito. Porque quem fala muito diz a palavra de sei o que é que dá bom dia aos porcos, né? Então é isso aí. Falou? Ok, legal. Eu vejo que ele
fala que nós não podemos ser pessoas medrosas, né? Mas essa coragem, né, que vem do Espírito, tá? É uma coragem, esse poder que vem do Senhor, ele é manifestado com essas características que ele coloca aqui, amor e moderação, né? Então, o poder que vem de Deus, ele é manifestado com amor e moderação, né? Então, não ter medo, enfrentar, né, as lutas, as lidas do dia a dia, como o Edu falou, e também, né, enfrentar ou viver, né, aquilo que nós fomos chamados a fazer na igreja, por exemplo, né, mas fazê-lo no poder do Espírito, mas sempre com amor e moderação, né? Por que amor e moderação, né? Porque é um poder que vem de Deus, né? E o exercício deste poder, ele não é tirano, ele não é déspota, né? Pelo contrário, ele é um poder do alto e é exercido com amor, com moderação, com prudência, como já foi falado. Então, acho que uma lição bem grande para nós, né, é a própria questão que está aí, que é o procedimento e a luta de um bom soldado. Um bom soldado de Jesus Cristo. Segundo Timóteo, vai falar bastante sobre isso, né? Um bom soldado de Cristo, como é que ele vive a vida cristã. Tá bom? Então, embora ele esteja falando, é uma carta pastoral, mas ele está falando para, né, um ser humano, né? Alguém que é filho de Deus e que há princípios aí na nossa vida que nós temos que estar tirando. Então, eu coloquei frase-chave só para a gente ter uma ideia da carta, né? Coloquei 2 linhas, né? Primeiro, manual de combate, né, e despedida de Paulo. Tá? É a última carta que ele escreve, né? Mas fala essencialmente sobre o procedimento e a luta de um bom soldado de Jesus Cristo. Tá? Como é que é a vida de um soldado? Eu acho lindo demais algumas coisas. Eu vou só fazer uma metáfora com vocês aqui. Esses dias que eu estou mais em casa, claro, eu não tenho muita coisa, às vezes, para ver na televisão, e aí eu passei num canal que é a TV Brasil, né? E mostrou, nas últimas semanas, eu vi 3 formaturas. Formatura de Pirassununga, que é dos cadetes lá, né, Agulhas Negras, e ontem eu vi um pedaço de uma formatura lá no Rio de Janeiro, que é da parte da Marinha, né? Aeronáutica e Marinha, eu vi dos 2, né? E eu falei para a Miriam, eu fico encantado de ver, eu gosto bastante da questão, por exemplo, da própria ordem, né? Da questão militar, né? Mostrou o desfile, aquilo que vocês devem ter visto em algum lugar, antigamente tinha, hoje não tem mais tanto assim. Disciplina, né? pastor. Mas... Oi? Disciplina, que está faltando em todo lugar no Brasil. Exatamente. Disciplina. Eu faço uma metáfora para a minha vida, né? A questão eu vi eles desfilando, e eles usam uma roupa de formatura que é linda demais, né? Então, aquela coisa asseada, bonita, passada, sabe? Com cap, enfim. O que eu estou falando para vocês é que, olhando isso ontem e as outras vezes, eu faço uma aplicação para a minha vida pessoal, né? Como um bom soldado de Jesus Cristo. A ordem, a disciplina, né? A roupa sempre passada, isso para eles é fundamental. No nosso caso, tem aplicações espirituais na nossa vida. Então, esse procedimento, né, que tem a ver com o nosso comportamento como filho de Deus e a luta de um soldado. Nós somos soldados de Jesus Cristo. E aí, sem medo, sem timidez, a timidez é vencida no poder do Espírito, então, sem covardia, mas sim coragem. Coragem porque é o Senhor que está à frente. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que travou. Não, agora eu vi a Rosa se mexer. É que ela ficou muito tempo com a mão para cima. Achei que tinha travado.
A roda está fazendo alongamento, pastor. Ai, ai, ai. Legal, vamos ler aí. Versículo-chave 4, 6 e 7. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Não. Não é isso? 4 e 7 do 2. 4. 6 e 7, um pouquinho para baixo, Rosa. É 6 e 6 e 7. Você leu 5. Tá bom. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Joia, obrigado. Esses são os versículos chaves, né? Porque ele vai falar, então, do final da carreira dele e combati o bom combate. É interessante, as palavrinhas, Paulo usa duas palavras aí que significam esse combati o bom combate, mostrando que o que nós fazemos, a luta que nós temos é uma boa luta. Ele usa uma palavrinha no original, por isso que é traduzida como bom combate, né? O combate que nós temos, queridos, a luta que nós temos, familiar, igreja, do dia a dia, né? A luta que eu falo, a luta espiritual, esse combate é um bom combate. Por que é um bom combate? Porque Deus falou que é um bom combate. Deus deixou revelado que é um bom combate. Então, se é um bom combate, nós não podemos ser covardes, medrosos, né? Mas sim firmes e corajosos. E aí o encorajamento de Paulo, eu queria aplicar para nós aqui isso aí, né? Ele coloca qualidades a serem cultivadas. Primeiro, né? Nós já lemos versículo 6 e 7, né? Zelo, ele fala para nós não sermos medrosos, né? Mas o que é o zelo que Paulo coloca aqui? Se você voltar um pouquinho os olhos para lá, ele vai falar, especialmente no versículo 7, reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O que eu queria destacar para a gente? Né? Essas qualidades, essa primeira que Paulo coloca aqui, o zelo, né? Como é que isso é evidenciado? Como é que você e eu manifestamos, evidenciamos zelo? No caso específico de Timóteo, ele fala pela questão da imposição de mãos, né, na ordenação de Timóteo. Mas qual é o princípio para nós? Né? O princípio para nós é essa questão de uso regular das qualidades espirituais que Deus deu para a gente, queridos. Ele fala, reavives o dom de Deus que há em ti. Então, o que eu queria lembrar para nós, você e a mim, né? Deus nos desafia a usar e não desperdiçar. Este princípio, quando você fala assim, usar e não desperdiçar, parece que para nós é um princípio administrativo. Ok? Estão comigo? No raciocínio? Se eu falar, né? Olha, use corretamente isso aqui, não desperdice, parece uma questão administrativa. Mas esse princípio vale também na questão espiritual. Nós temos que fazer uso do que Deus deu para a gente, queridos. Se nós não fizermos uso, nós estamos desperdiçando. Né? Então, eu tenho que manifestar, eu tenho que evidenciar os dons que Deus nos deu. Isso tem que ser vivenciado, evidenciado para as pessoas, quer na minha família, quer na igreja. Tá? Os dons, eles foram dados para a edificação do corpo de Cristo.
Então eu tenho que lembrar disso. Aquilo que Paulo fala a Timóteo tem uma aplicação prática para a minha vida. Então eu queria que você guardasse isso, que nós guardássemos isso. Eu tenho feito uso regular das capacidades espirituais que Deus me deu. Eu tenho feito. Se eu não tenho usado, eu tenho desperdiçado. Tá bom? Vamos pensar nisso. Eu estou Alguém tentando. quiser Hein? me interromper aí, alguém quiser me interromper, interrompa. Eu estou tentando. Em 1 Timóteo 1,18, ele fala sobre isso, né? E para combater o bem, o bom combate. Ele fala que é o dever que te encarrego, né? No meu está assim: Timóteo, meu filho, entrego esta ordem a você. Ela está de acordo com as palavras proféticas ditas há muito tempo a respeito de você. Que essa palavra seja sua arma para que você possa combater bem. Legal. É a mesma ideia, Edu. É a mesma ideia, né? É a mesma ideia. Aquilo que foi falado para ele a respeito da profecia do ministério que ele iria exercer, aqui Paulo escreve com a mesma ideia, né? Tipo, use o dom que Deus te deu. Use os dons. Trazendo para a gente a palavra que Deus nos deu para a gente usar e combater bem, né? Exatamente. Nós só podemos, é o que você falou, nós só podemos combater bem o bom combate quando nós o fazemos pela palavra. Que é o que Paulo vai falar um pouquinho a Tito. Eu vou chegar lá quando a gente, daqui a pouquinho, chegar em Tito. Tá bom? Me lembra aí de voltar a este ponto. Segunda questão do encorajamento de Paulo. Primeiro, uma qualidade a ser cultivada, zelo. O que é isso? O uso regular das capacidades espirituais que Deus me deu. Segundo, coragem. Versículos 8 a 12. Quem pode ler? De 2 Timóteo 1, de 8 a 12. Enquanto eu procuro, posso falar? Pode. Então, aquilo que eu estava falando aqui, todo cristão tem um ministério, né? E todo cristão, o ministério dele começa onde? Em casa. Né? Sim. Então, enquanto você não consegue ficar na posição que Deus quer, guardando o zelo, a coragem e a firmeza, Ele não vai te usar. Ele só vai te usar quando tu conseguir fazer isso. Eu queria equilibrar isso aí. Equilibrar de uma maneira seguinte. Deus sabe exatamente o que passa no nosso coração. Deus sabe da motivação do meu coração. E quando eu estou caminhando com a motivação correta, e quando eu estou fazendo as coisas que Deus manda fazer, do jeito que Deus manda fazer, este é o aval de Deus, vou dizer assim, para que eu possa exercer, né, o ministério que eu possa fazer, mesmo em meio às lutas. Mesmo em meio às lutas. O que eu tenho que manter na hora da luta é essa confiança no Senhor e fazer as coisas do jeito de Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu conversei
algum tempo aí com uma pessoa que estava com dificuldades pessoais, com lutas pessoais, né, com questões íntimas com Deus, enfim. Aí, eu conversando, ele falou assim que ia se manter assim um pouco mais no silêncio, sem falar nada, sem fazer nada e sem mexer com nada. Mas que ia tentar se manter firme, que não ia cair da fé. Eu falei, olha, você está tentando fazer a coisa certa, né? Se manter firme, né? Buscar ao Senhor. Só que está fazendo a coisa da maneira errada. Porque Deus deu a igreja, Deus deu o corpo. E nós carecemos uns dos outros. Ninguém resolve essas questões se isolando. Como se fosse um ermitão. Eu vou para a montanha e lá eu vou resolver o problema do meu coração. Quem resolve é o Senhor, a palavra e o corpo de Cristo. Então, voltando ao Júlio, nós temos que fazer a coisa certa, da maneira certa. Por isso que ele fala do poder, amor e moderação. Então, sim, Júlio, começa no lar, né? Mas se eu estou tentando fazer a coisa do jeito de Deus, no poder de Deus, né, para a glória dele, as lutas que possam vir não me impedem, né, de poder fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. A minha vida, eu que estou a exercer alguma coisa, né, a minha vida precisa estar realmente de acordo com a vontade do Senhor e a palavra do Senhor. Mas não me impede, claro que impede algumas coisas, mas não impede de você poder estar servindo, exercendo alguma coisa dentro do reino. Claro que algumas coisas não, né? Mas acho que é um equilíbrio daquilo que você falou, porque às vezes eu posso pensar assim, né? Por exemplo, digamos que um irmão nosso, eu tenho uma esposa que não seja crente. Sou da igreja, minha esposa não é crente, e aí, por conta de minha esposa não ser crente, eu não faria nada, né? Porque o meu lar não está de acordo. Então, tem coisas que a Bíblia dá orientação. Tem coisas não. A Bíblia dá orientação para tudo. A Bíblia é suficiente para tudo na nossa vida. Então, é olhar para esta realidade. Qual é esta? Então, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Essa é a nossa posição, isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, é assim que a gente vai fazer. Então, acho que é um equilíbrio naquilo que você falou, né? Você tem razão numa parte, na outra eu acho que, às vezes, a gente, não que se acomoda, mas a gente deixa de fazer muito que poderíamos fazer, porque a gente não entende aquilo que a Bíblia fala especificamente nesta ou naquela situação. Né? Então, tem muita gente, né? Por exemplo, os homens, nós falamos bastante sobre discipulado, né? E as mulheres que estão aqui conosco, né? Que não participaram, uma das coisas que muitos homens falavam, muitos não, né? Alguns homens falavam, é assim, minha vida não está tão legal como deveria, como é que eu posso discipular alguém? Não sei se vocês, homens, lembram dessas frases que saíam, né? Aí eu digo assim, peraí, mas então, eu tenho aí 10, 15 anos de convertido. E nesses 10, 15 anos eu não consigo fazer com que minha vida seja boa diante de Deus para eu poder discipular alguém? A gente vai se desculpando, a gente vai colocando, nós mesmos vamos colocando obstáculos na minha vida para servir ao Senhor. Eu mesmo vou colocando. Eu já falei essa frase para nós aí, acho que foi nos homens. O maior inimigo meu
sou eu mesmo. Então, vamos equilibrar isso aí, Júlio. O que você falou tem razão, né? Mas eu acho que muitas vezes nós nos desculpamos, nós nos acomodamos e a vida vai passando e a gente acaba não servindo ao Senhor como nós poderíamos servir com as capacidades espirituais que Ele nos deu. Legal, estou gostando. Estou gostando porque nós estamos conversando. É como pastor, é como o Júlio mesmo falou. Nada vem assim, no estralar de dedos. Tá vendo? E todos nós vamos ter dificuldades. O negócio é perseverar na palavra. Concordo. Legal. Eu concordo. Então, eu estou tentando. Mas eu não deixo de... Deixa eu falar. Júlio, para você, não... uma coisa que... eu e você, só eu e você sabemos. Você escreveu para mim lá que 2 meses atrás, o que você estava fazendo? Lembra? Lembro. Então pronto, você próprio está dizendo. Você, muitas vezes sou o obstáculo. Eu sei. Não é outra coisa. Eu sei. Então a gente se acomoda muitas vezes. A gente tem que tirar as pedras do caminho, né? Exatamente. Mas esse empecilho aí que tinha, né? É um a menos. Amém. E as outras barreiras também vão cair em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Confio, eu creio em Deus. Não é por causa disso ainda, pastor? Deus não está engajado vamos supor, um trabalho na obra da igreja e tal, que eu não deixo de falar do amor de Deus para as pessoas, na minha casa. Eu estou tendo facilidade agora de começar a fazer discípulos, começando pelos meus netos. Mas tem muita barreira também. Tem muita gente que não quer que ele seja o meu discípulo. Aí é difícil, mas tudo bem. A vida continua. Ok. Legal. Coragem. Nós não lemos, não, né? Não. 8-12, né? Eu vou ler aqui, tá? Tá todo mundo aí, né? Ninguém caiu, não, né? Vou ler. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, a segunda qualidade que Paulo faz a encorajamento é a coragem. Qual é essa questão? Eu coloquei uma frase para tentar resumir. Não se afastar do propósito nem da posição. Tá? Coragem. Não nos afastemos do propósito. Qual é o propósito? Tá? O que Deus, né, nos colocou para fazer, para servir. Tá? Nem da posição. A posição que eu coloco aqui é essa posição que temos em Cristo. Então é não se envergonhar. Paulo fala aqui para ele, não se envergonhe. Às vezes muitas vezes nos envergonhamos e deixamos de falar, deixamos de pregar. Eu vou adiantar para vocês uma coisa que eu vou falar à noite no sermão, né? Um item. Queridos, vocês sabem, eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, porque eu estou ainda digitando. É uma avaliação, uma pesquisa de outubro agora, de 2 meses atrás, tá?
2 meses atrás. Claro que é nos Estados Unidos, não é aqui. Nos Estados Unidos, 75% dos evangélicos, tá? Não é cristão, assim, sabe, que incluiria católico e tal. Dos evangélicos nos Estados Unidos, 75% não falam de Jesus. 75%. E 60 e pouco, não lembro agora, se mais que 60% dos evangélicos não leem a Bíblia. Quando leem, na verdade, ouvem, quando vão no domingo. Tá? É uma pesquisa de 2 meses atrás. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à noite, no sermão. Muito bem, voltando aqui, então, Se eu fosse americano, eu não estaria incluído nessas porcentagens aí. Eu sou brasileiro. Amém, pela graça, né, cara? Pela graça, sem nenhum orgulho. Tudo pela graça, pastor. Tudo pela graça. Muito bem, então, coragem, queridos, tá? Tem muito crente medroso, muito crente, né? Como a gente brinca, né? Que não existe, mas não deveria existir, crente agente secreto, né? Então temos que ter coragem de falar, coragem de pregar, coragem de viver a nossa posição que temos em Cristo. Não podemos nos afastar do propósito para o qual Deus nos chamou. E terceiro encorajamento de Paulo é firmeza. Eu não vou ler tudo, porque ele vai do versículo 13 até o capítulo 2, versículo 2. Mas o que ele está dizendo? Manter-se fiel à doutrina apostólica. Queridos, é aquilo que eu acho que o Edu falou, o Júlio também tem falado aí, né? A questão de nós nos mantermos firmes à palavra. Quando ele fala doutrina, ele está dizendo a doutrina apostólica, que Efésios capítulo 2 fala. Nós temos que manter fiel àquilo que a palavra diz. Mas para isso, eu preciso ler, estudar, amar, conhecer mais e mais. Tá? É sobre isso que eu vou falar também à noite, no sermão de hoje à noite. Muito bem, são 3 encorajamentos: zelo, coragem e firmeza. Mas tem mais um que eu achei interessante. E eu fui estudar um pouquinho isso aí, e eu estou pensando em fazer nos próximos batismos. Dá uma olhada aí no próximo slide. Um pouco mais de encorajamento. Vem dos que muitos consideram um hino ou uma fórmula batismal da igreja primitiva. Alguns estudiosos falam que isso era um hino, né? Outros falam que talvez fosse uma fórmula batismal. Eu acho legal, gostei da ideia, de repente, aqueles que vão ser batizados na igreja, repetirem isso aí, falarem isso aí. É um compromisso que você faz. Leiam comigo aí, ó, capítulo 2, 11 a 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Achei joia, né, os que vão ser batizados falarem isso aí. Bacana. Eu já morri com ele, eu vou viver com ele. Se eu perseverar, eu reinarei. Se eu o negar, ele vai me negar também. Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 7. Porém, se eu for infiel, ele vai permanecer fiel, pois ele nunca nega a si mesmo. Verdade. Acho que é bom a pessoa que vai ser batizada poder dizer isso aí. Opa, É um pastor, compromisso que ele faz com Deus, é um testemunho público.
Diga, Manão. Pastor, eu tô tendo uma amizade com uma pessoa que o cara, ele acredita, ele menciona Jesus o tempo todo, mas ele não acredita na Bíblia e acha que Jesus é um avatar. Nossa. Ele respeita Jesus como um avatar, né? Eu já ouvi isso aí, já conheço pessoas assim também. Então, aí, quando a gente está conversando, a gente começa no amor, aí termina numa hora que tu vai pra, vamos ver, né? Eu fico invocado que vai chamar meu Jesus de avatar. Aí ele começa a falar e ele não percebe que ele dá uma ofendida também, aí eu também dou uma ofendida, entendeu? Eu queria parar, mas não consigo. Eu defendo. Ai, meu Deus do céu. Tudo tem jeito, viu, cara? Tudo tem jeito. Tenho. Tem, né? Ai, ai, ai. É aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei. Eu tenho que fazer a coisa certa, da maneira certa. Tu tem que continuar a amizade e continuar falando até aquele momento em que passa a ser uma contenda. Quando passa a ser a contenda, para e fala, olha, mas fundamente tudo ele me naquilo que a bloqueou. Bíblia fala. Ah, ele te bloqueou? Mas eu falo com ele no grupo, nós temos um grupo ainda. Ele está lá no grupo, eu falo tudo que eu tenho que falar. No particular, eu falo no grupo. Amor e moderação. Eu persevero, pastor. Sou um cara perseverante. Amém, amém. Ele vai ter que conhecer o meu Jesus, né? Amém, amém. Muito bem. Deixa eu ver se eu acho que é o último slide de 2 Timóteo. Essa certeza da fidelidade de Deus oferece um encorajamento básico, a perseverança, como você falou, Júlio, debaixo do fogo inimigo. Do capítulo 2 e o capítulo 3, eu quero destacar essas duas questões aí, que Paulo coloca para Timóteo e que vale para você e para mim. A ambição de Timóteo. O que eu quero compartilhar com isso? Né? A ambição de Timóteo deveria ser, e é a tua e a minha, deveria ser o reconhecimento divino como um servo pronto, útil e capaz. No capítulo 2, Paulo vai falar isso para Timóteo. Então ele vai dizer assim, Timóteo, a sua ambição deveria ser esta realidade. Ser reconhecido como um servo pronto, útil e capaz. E a segunda coisa que Paulo coloca para Timóteo, no capítulo 3, versos 16 a 17, Timóteo, e qual é o porto seguro verdadeiro? Pelo tempo que ele já tinha andado com Paulo, pelo relacionamento ministerial que ele teve com Paulo, ele já sabia, Timóteo já sabia, que a perseguição era o preço da piedade. Naquela época era assim. Para nós também vale isso hoje, como o próprio Júlio falou. Né? A perseguição para o Júlio foi o bloqueio. Bloqueou o cara. Né? Então, às vezes, nós somos perseguidos, né, entre aspas, por conta de uma vida de piedade. Nós queremos fazer o certo e, fazendo o certo... Eu não bloqueei o cara. Não falei que foi você. Falei que foi ele. Às vezes nós, fazendo o certo para a glória de Deus, às vezes temos problemas e temos consequências, né, no dia a dia. Né? Vou usar o exemplo da vida do Edu, né, porque eu já vivi isso no meu trabalho tempos atrás. Né? Então, quando eu fazia o que era certo, muitas vezes eu perdia cliente, né, porque eu falava que isso eu não fazia. E aí o cliente ia embora do meu trabalho. Enfim, às vezes sofremos esse tipo de perseguição porque vivemos uma vida piedosa. Timóteo sabia isso. Timóteo sabia. E qual é o porto seguro dele?
que é o que Paulo fala, num texto conhecido nosso. As Sagradas Escrituras, inspiradas por Deus, deveriam ser a base sobre a qual Timóteo construiria a sua vida e o seu ministério. E isso vale para você e para mim. Né? Então, cada vez mais, crermos que o nosso porto seguro, construir a nossa vida nas Escrituras Sagradas. Saber o que ela diz, para que eu não faça nada fora daquilo que Deus fala. Tem gente que acredita, né? Muitas vezes assim, eu acredito na Bíblia, mas quando ela fala alguma coisa que é contrária àquilo que eu quero, aí eu deixo de lado. Então, eu preciso construir a minha vida nas Escrituras Sagradas. E quando ela fala alguma coisa que dói, que é difícil fazer, eu vou fazer. Porque eu sei que Deus me dá capacitação e o poder para obedecer. Amém. Queridos, tudo bem até aqui em Timóteo? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu passo para Tito. Tudo bem? Pastor, Oi. o senhor sabe que a gente vive uma realidade no mundo, principalmente no Brasil, que se tu não participar, mesmo que seja um pouquinho de nada, com um erro, você não consegue fazer nada. Um exemplo, quando o senhor estava lá no trânsito, lá no coisa, o Edu, se ele não fizer mais ou menos o que o patrão quer, ele não vai trabalhar. Quem trabalha com trânsito é a mesma coisa. Se não fizer um negócio, não consegue trabalhar. Eu sei, não é só por causa do senhor não, pastor. Todas as pessoas que eu conheço não conseguem levar uma vida honesta sem ter que, às vezes, tu tem que fazer alguma coisa que é erradinho. Não fala nem erradão, erradinho. Então, se não for através de muita oração, a gente não vai conseguir fazer nada na vida, nem comprar pão na padaria. Infelizmente, é uma realidade. Para que isso acabe, demora muito, pastor. E vai sair muito sangue. E ninguém gosta de ver sangue. O senhor concorda comigo, não? Em parte. Explico por quê. Vou dar um testemunho da minha vida pessoal, né? Quando eu trabalhava fora da igreja. Era uma luta muito grande. Mas eu vivi aquilo que a Bíblia fala. Quando eu achei que era perda, né, quando algumas pessoas poderiam falar para mim, você está perdendo, eu estava ganhando. Eu ouvi recentemente um testemunho de uma pessoa, ele falou alguma coisa daquilo que você está dizendo, Júlio. Ele falou o seguinte, ele tinha uma empresa de van, vendia e comprava vans, né? Estava na igreja, tudo, mas o coração dele estava muito apertado porque ele sabia que fazia coisas erradas, em termos de notas, sabe, essas coisas de imposto, até que ele falou, chega. Deus falou tão forte ao coração dele, que ele falou, chega, perdeu funcionário, perdeu alguma coisa do patrimônio, mas ele passou a fazer o que era certo, correto em termos de notas, em termos de impostos. E o que eu quero dizer com isso é que nós não vamos mudar o Brasil. Nós que eu falo, quem vai mudar é o Senhor. Mas essa luta, querido Júlio, nós vivemos, Manão, no mundo caído. E este mundo caído, ele não vai
melhorar, ele vai piorar cada vez mais. Nós temos que orar para que o Senhor vá fazendo aquilo que só Ele pode fazer, mas a minha vida pessoal, por mais que as pessoas possam falar que é perda, para mim é ganho. Eu falo isso porque na época que eu trabalhava, a frase, eu já contei isso na igreja, o contador, ele falava assim para mim: você é louco. Essa era a expressão que ele falava para mim. Porque eu tirava nota fiscal para todo e qualquer serviço. E ele falava: você é louco. Eu falei: sim, mas é isso que a Bíblia me ensina. E eu vivi essa realidade toda, nunca nos faltou nada, e tudo que eu tenho, Deus me deu através desse jeito de fazer. Muitos falavam que era perda, né? Como eu falei, chegava no meu balcão a pessoa e falava assim: eu quero que você faça isso assim, assim. Eu falei: não faço porque é errado. Ah, mas o cara outro lá faz. Então, e tu imagina você, pai de família, com uma família para sustentar, e você vê alguma coisa que seria um lucro indo embora. Mas eu sempre tive fé que o Senhor ia suprir, porque eu procurava fazer a coisa certa, mas do jeito certo. Então, nós crentes, nós não somos apenas honestos. Nós somos honestos em tudo. Essa é a dificuldade. Honesto, tem muita gente boa aí que é honesta. Mas não é honesto em tudo. E nós crentes temos que ser honestos em tudo. Íntegro em tudo. Então, por isso que eu falei que é em parte. Né? Por quê? Porque, Júlio, o mundo que a gente vive, ele não vai melhorar. A Bíblia fala que não vai. Isso não significa que eu não faça a minha parte. Que eu ore, que eu seja correto, que eu fale de Jesus. Enfim, tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer, porque a Bíblia me fala para fazer. Você que trabalha muito na questão, que gosta da parte ambiental, eu vou cuidar da natureza. Mas ela está gemendo. E ela vai sofrer mais ainda. Até Deus restaurar tudo. Então, a minha parte é fazer a coisa certa do jeito certo. E o jeito certo é do jeito que a Bíblia me ensina. Pastor? Oi. Sobre o que você está falando, aconteceu um negócio na Marina. O barco perdeu uma peça, o nome da peça se fala estabilizador. Uma parte da peça, ela só vem da Grã-Bretanha. E ela custa 2.800 euros, em torno de 15, 16 mil reais. Uma peça pequena. Aí o marinheiro falou: pô, o proprietário falou assim: vocês não fazem de fibra essa peça. Fácil, era só tirar o modelo do outro lado e fazer a peça. Eu falei: eu não faço, por quê? O estabilizador custa 350 mil a 400 mil. Se a gente fizer essa peça, dá para a gente fazer numa boa. A gente que cobra aí 4 mil, 3 mil uma peça. A gente vai ganhar dinheiro e fácil. Só que se der algum problema, o teu patrão não vai tomar a frente. E outra, os caras lá de fora vai colocar a gente na justiça, porque vai falar que estragou tudo. E quem vai me dar 350 mil, 400 mil? Então eu prefiro falar não. Aí teve um outro rapaz que falou: pô, eu falei que fazia a peça. Eu falei: presta atenção, porque se der algum problema, depois vai vir em cima de você, porque ninguém vai tomar a tua frente, não. Teve uma peça dessa que veio de lá de fora, a gente foi colocar no lugar, colar, aí os caras de fora falaram: só que é o seguinte, quem vai colar e vai ter que ter, tipo, se cair, o problema é deles. Eles que vão se responsabilizar. Eu falei: mas espera aí, a gente vai se responsabilizar
A peça custa 15 mil reais, eu vou cobrar R$ 1.000 e vou me responsabilizar? Você acha certo? Eu falei para o marinheiro falou, pô, Edu, realmente você está certo. Eu falei, a gente pode até... Se eu cobrar os 15 mil e soltar, eu pago outra. Mas eu não posso cobrar R$ 1.000 e soltar. É totalmente errado o que os caras lá de fora estão pedindo. É claro. É mais ou menos dessa forma. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o dinheiro cega os nossos olhos. E a gente tem que ter muito verdade. cuidado. Legal, é por aí. É isso aí, Edu. É isso aí, Edu. Tem que mandar a mulher trabalhar mesmo, para ajudar nós. 100%, mas a gente, pela misericórdia de Deus, a gente vai aprendendo. Muito bem, vamos lá para Tito. Tem mais aí uns quase 15 minutos, dá para a gente... eu fiz apenas alguns poucos slides, porque eu queria destacar como era a realidade fora da igreja. Aí, Júlio, Oi. volta aqui um pouquinho que o Júlio estava falando, né? Eu fiz aí um slidezinho com um mapa, só para lembrar onde é, né? Não é Brasil, não? Creta? Não. Creta era a quarta maior ilha do Mare Nostrum, diretamente ao sul do Mar Egeu, como está a foto aí para vocês. Eu estou vendo. Agora, o que eu queria destacar? O pano de fundo da carta de Paulo, eu vou depois mostrar um outro slide aí. É uma carta pastoral, como eu falei, mas Paulo escreve a Tito para colocar ordem na igreja. Algumas coisas não estavam andando como deveriam. E qual é o pano de fundo? Olha, os habitantes de Creta adquiriram ao longo do tempo uma reputação vil, uma má reputação. Eram tão infames quanto os coríntios por sua baixa moral, devassidão e mentira. O verbo cretizo foi criado para descrever mentir e enganar. Os cretenses eram também um povo violento e amante de contenda. Então, o que estava acontecendo? Eles eram todos cretinos. Daí que vem a palavra. Né? Percebe? O verbo lá, os cretenses. Quem era o cretense era um cara mentiroso, era um cara cheio de contenda. Então, a realidade ao redor da igreja era de uma baixa moral. Então, o que acontece? Muitos irmãos da igreja estavam vivendo a mesma realidade de vida. Uma baixa vida moral, contenda. Por isso que Paulo, então, escreve a Tito, para Tito ir lá e colocar ordem na igreja. Né? É uma passagem que compara com Timóteo, quando o início vai dizer lá, né, para ele escolher os presbíteros, os líderes da igreja, e depois ele começa a falar um pouquinho sobre a realidade da vida da igreja. Eu coloquei aí esse provável ordem dos acontecimentos mais significativos em relação a Paulo, né, e quando ele escreve as cartas. Então, só para ler com vocês aí, ó. Paulo foi libertado da prisão domiciliar em Roma, estava no final de Atos, então ele é liberto, aí ele visita Éfeso, ele deixa Timóteo para pastorear a igreja, e lá ele escreve a primeira epístola a Timóteo. Ok? Lá na Macedônia. Aí ele visita Creta, onde ele deixa Tito para supervisionar as igrejas cretenses e depois ele parte para Nicópolis. Isso está em Tito 3,12. De Nicópolis ou da Macedônia,
ele escreve esta carta para encorajar Tito. Aí ele visita Troade, onde ele foi preso, levado a Roma, encarcerado e, por fim, decapitado. De Roma, durante o segundo encarceramento, ele escreve a segunda epístola a Timóteo. Para dar uma ideia, um pouquinho das cartas pastorais, como que aconteceu historicamente. E aí o outro slide, eu coloco o propósito e a frase-chave. Então, qual é o propósito em Tito? Guiar Tito no papel de levar a igreja à maturidade por meio de uma liderança, desenvolvimento de uma liderança firme, bíblica, e a promoção de um estilo de vida condizente com a doutrina cristã. Por quê? Como eu falei, por conta da realidade de Creta, muitos irmãos, muitas pessoas estavam vivendo uma vida ética muito ruim, muito baixa. Uma outra questão que é importante em Tito, como está ali, ele mostra o lugar das boas obras na vida cristã. Ele vai destacar essa realidade das boas obras. Então, por exemplo, vamos ler 1:5 e 3:8. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. E lê o 3:8, Rosa, por favor. 3:8. Fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Obrigado. Tá, então, essas duas questões. A ordem na igreja. Né? Então, ele fala para a igreja estar completa, né, em termos do funcionamento, ela precisa de uma liderança constituída. E aí Paulo escreve, então, a Tito, assim como ele escreveu a Timóteo, e ele repete, então, né, é necessário que o líder seja dessa maneira, tal. Ele vai repetir aquilo que ele fala em 1 Timóteo, capítulo 3. E ele mostra essa questão das boas obras, como a Rosa leu, né? Aqueles que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Aí, quais são essas boas obras? É aquilo que Efésios fala, né, que Deus já preparou para que nós andássemos nelas. Mas ele destaca essa questão aí. Pastor, e o último slide. Fale, Manão. o senhor acha que, na sua opinião, Paulo ele foi mais ruim com Tito ou com Timóteo? Mais ruim, Não, você falou? Porque é boca de porco, né, que jogou eles, né? Creta, então, nem fala, hein? Mesma coisa que pegar... Verdade. É a mesma coisa que mandar panfletar na favela. Era uma não, né? situação difícil. Mas tinha que alguém ir, né? Exatamente, alguém Exatamente. tem que ir. Alguém tem que ir. Mas ele também foi para. Ele também estiveram junto, Ele foi junto. Né? Exatamente. Deixou Agora- ele lá, depois. Agora, Timóteo não conseguiria ir para Creta, do jeito que Creta era. Será? Eu acho que não. Porque ele era muito tímido. Então, não é verdade?
É verdade, pode ser que sim. E aí eu coloco então a situação da igreja. A situação em Creta estava desanimadora. A igreja estava desorganizada, porque não tinha liderança constituída, e os membros tinham um comportamento completamente descuidado. E aí eu coloquei algumas questões aí para nós lermos. E aí vamos trazer um pouquinho para nós. O que seria hoje em dia? As perturbações em Creta tinham sido causadas pelo relaxamento moral, resultante das tendências naturais dos cretenses, isto é, como é que era a cidade. Muitas vezes os convertidos estavam vivendo ainda a vida antiga. Então, olha o 12 e o 13. Versículo 1, 12 e 13. Fala, Rosa Weber. É para ler? 12, 13? Pode ler. 12? 13. 12 e 13. 12 e 13. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Ok, legal. Ai. Viu? Existia gente dentro da igreja, que no caso aqui eram falsos mestres, né? Que estavam vivendo essa realidade. Tá? Então, o que era? Aquilo que eles eram lá fora, olha como ele descreve, né? Sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Meu Deus. Tá? Na minha versão fala que eles só pensam em comida, preguiçosos como animais selvagens, que só pensam em mentirosos. Ixi, Então aí o que acontecia? Dentro da igreja tinham pessoas, né, que estavam tentando ensinar ou compartilhar essa realidade, vivendo essa realidade que era da vida antiga. Segundo, acentuando-se por disputas acerca de fábulas e mandamentos judaicos. 1:10. Pois há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Que especialmente os da circuncisão. Eram mandamentos judaicos, fábulas. Vão pensando aí, naquilo que eu falei, como é que isso às vezes pode tentar entrar na igreja. Ímpios, 1:16. Será que está assim ainda, Creta? Não? Você melhorou? Professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aí eu acho que chega um pouco mais perto da gente, né? Porque professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Aí já dá para a gente chegar mais perto do nosso dia a dia. Mas aí também são rebeldes, provocador de divisões e mercenários, né? O versículo 11. Ensinando o que não devem, pervertendo casas inteiras por torpe ganância. Então eram mercenários. Estavam querendo receber dinheiro. Ensinando o que não devem. Isso também. Isso também, né? Muito. Hoje em dia, né?
Vou procurar Hoje em saber como é dia que cresce a ensinam o janta. que não devem por conta de dinheiro. Então, essa era a luta que a igreja enfrentava por conta do contexto da própria cidade. Muitos irmãos estavam vivendo uma vida não agradável ao Senhor, um comportamento descuidado, tá? Suas obras não revelavam exatamente que ele conhecia a Deus, pelo contrário. E aí, essa é a realidade da carta de Tito que eu queria destacar para a gente, né? Porque é uma carta pastoral, como eu falei, Timóteo e Tito. E eu queria encerrar e deixar uma tarefinha. Estavam com saudade de tarefinha, não estava? Procure saber como está a Creta Não responda. hoje. O que eu queria pedir para vocês? Se Deus permitir, a gente vai falar sobre Filemon. Ok? Filemon. Filemon são 25 versículos. Eu queria que vocês lessem, porque eu vou postar no grupo da igreja lá uma tarefa no livro de Filemon. Tá bom? Para a gente poder estudar na próxima semana. Ah, tá. Tudo bem? Tá? Só ler. 25 versículos, dá para você ler numa sentada e dá para ler várias vezes na semana. E eu vou colocar lá uma tarefinha para a gente estudar um pouco mais. E aí entrar depois em Hebreus. Hebreus já é mais difícil. Eu estou fazendo a teologia bíblica de Hebreus, como eu coloquei no grupo dos homens lá, né? Enfim. Tá bom? Alguma questão, Beleza. alguma consideração, alguma palavra, alguma dúvida, Posso falar? algum pedido? Eu estou achando muito Oi, legal Júlio. a aula de hoje. Eu estou participando, estou feliz. Amém, legal. É muito bom poder... Ô, pastor, congelou. Tá me Não, escutando? não congelou, não. Eu tô. Diz pra mim, por que tem um bocado de Luluzinha no clube do Bolinha aí, hein? Posso saber? Luiz. Como é que é? Eu não entendi. Tá cheio de Luluzinha no clube do Bolinha. Ué, mas tem que ter isso aqui. Esse grupo não é o grupo do Sal dos Homens. E as mulheres? E as mulheres, cadê? Elas só estão muito quietinhas hoje, né? Só falou a Rosa. Pois é, então. Ainda bem. A Val não falou porque o Fernando não deixa. Deixa eu falar. Vou falar muito já na quarta-feira, chega. Ô, pastor, Oi. a Márcia não falou que ela fez uma cirurgia no dente. Ok. Quietinha também hoje. Mas ela fala pouco também. Ela tá meio inchadinha aí. Tadinha dela. Ok, tá bom. A irmã Marta que acho que ela sumiu, né? Acho que ela caiu, porque ela não... A Lúcia não falou nada. Lúcia não, tá aí? a Cida. A Cida ficou Cida quieta tava, hoje. fica quietinha. É. Em vez de escutar a irmã Ok, lá, querido. não. Pastor, Vamos orar, então. Eu estou vendo aqui que a Tuca mandou mensagem. Eu preciso ouvir a mensagem para saber se eu vou ter que subir. não, deixa eu deixar, não está insuportável, tá certo. Pastor, Oi, diga, Manão. que tá difícil de acompanhar a escola dominical com esse eco. Se não fechar os microfones, vai ficar difícil da gente acompanhar a escola, porque tá insuportável. Tá muito Oi, mas, eco. tu falou agora no final da aula? Pra mim tá escutando bem. Não precisa falar para isso, né? A pessoa que está ouvindo deve entender, né? Eu não vi dá muito pra eco entender. hoje. Não dá para saber o que você está ouvindo aí, né? É só você dar um toque. Olha, por favor, vamos fechar, tal. Ninguém está sabendo o que você está ouvindo, né? Até então, pelo menos para nós aqui, estava tranquilo. De vez em quando aparecia um eco, mas ele estava bem suave, pelo menos para mim hoje. A única interferência mesmo que está tendo foi eu falando muito hoje. Ok.
Vou fechar. A gente repete um pouco isso aí no início da aula para que não haja essa intercorrência e todo mundo possa ouvir bem. Vamos orar, então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Obrigado pela aula. Obrigado, Deus, por poder abrir a Tua palavra com liberdade e poder aprender do Senhor. Tanta coisa, Deus, temos que aprender ainda, tanto caminho a ser percorrido. Ó Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Obrigado pela igreja, obrigado, Deus, porque a igreja do Senhor tem caminhado dentro da Tua palavra, firme na Tua palavra. Muito obrigado, porque isto é graça do Senhor. E aquilo que aprendemos essa manhã, Senhor, na nossa vida pessoal, nosso lar, nossa família e também na igreja, ó Deus, nos ajuda a colocar em prática, ó Deus, nos ajuda a manifestarmos as capacitações espirituais que o Senhor nos deu. Dá-nos zelo, dá-nos coragem, dá-nos firmeza, mais e mais, para a glória e honra do Teu santo nome. Pedimos a Tua bênção nessa tarde, ó Deus, para cada vida e família, e pedimos que o Senhor permita que nos encontremos hoje à noite como igreja para cultuar ao Teu santo e maravilhoso nome. Assim oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus A noite abençoe, vai ter lá, queridos. né? A noite tem, né? Lá. Tem, claro, na igreja.